Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos aprender a como criar e formatar listas em LaTeX. Temos aqui um projeto aberto na plataforma Overleaf. Veja que eu tenho aqui alguns códigos no meu preâmbulo, são pacotes que nos ajudam a reconhecer a língua portuguesa. Um pacote eu tenho aqui que nos ajuda a definir o tamanho das margens. Temos também um pacote para cores, pacotes que nos ajudam na inserção de símbolos matemáticos, e aqui por último você vê 3 novos comandos configurados. Bom, diante destas configurações, nós vamos escrever aqui um pequeno texto. Vamos elencar aqui algumas das personalidades mais influentes na ciência. Para fazer listas em LaTeX é muito simples, basta nós usarmos o comando begin itemize. Vamos colocar begin itemize e vamos colocar aqui end itemize. E aqui entre estes dois códigos, vamos inserir os itens que irão na nossa lista. Vamos colocar /, item, e vamos escrever o nome do nosso primeiro item da nossa lista. Vamos colocar aqui Katherine Johnson. O segundo item da nossa lista será Leonard Euler. Já o terceiro item será Carl Gauss. O quarto item será Marie Curie. E por fim, vamos escrever aqui ao final René Descartes. Pronto, todos os itens foram inseridos e agora compilando o nosso arquivo, veja só, criamos uma lista com 5 itens, todos começando com este símbolo aqui preto, essa bolinha preta. Se você não deseja colocar esta bolinha preta, basta vir aqui ao lado do item e colocar 2 colchetes desta forma aqui, veja só. E assim, ao compilar o arquivo, note que a bolinha não foi impressa ali na nossa lista. Posso inclusive colocar um outro símbolo ali ao lugar da bolinha. Posso colocar, por exemplo, o número 1. Veja só, foi impresso o número 1 ali ao lugar da bolinha. Poderia colocar, por exemplo, a letra A. E poderia, inclusive, colocar todos os meus itens numerados, veja só. Pronto, criei uma lista onde eu defini aqui uma certa ordem, indo de 1 a 5. Mas veja só, se por um acaso nós precisamos escrever uma lista muito extensa, numerando com os nossos números naturais, 1, 2, 3 e assim por diante. Veja que não seria viável fazer este processo, escrever todos os números na frente dos itens. Bom, nós temos um comando que nos ajuda a criar listas numeradas de forma automática. Então vamos voltar aqui para a formatação padrão desta primeira lista e vamos colocar aqui no nosso preâmbulo o seguinte pacote: use package enumerate. Esse pacote irá nos ajudar a inserir listas numeradas de forma automática. Veja, eu vou copiar essa lista aqui que nós já produzimos, vou colar aqui embaixo, e no lugar de itemize, eu vou colocar enumerate, tanto no início, como aqui também ao final. Pronto. E agora, compilando o nosso arquivo, veja só, eu tenho uma lista aqui, só que numerada de 1 a 5. Vamos colocar um espaço vertical entre essas duas listas. E perceba que, embora a lista esteja numerada de 1 a 5, nós poderíamos definir aqui uma ordem usando as letras do alfabeto. Veja, posso colocar aqui entre colchetes a letra A e assim a minha lista terá esta notação, A, B, C, D, E e assim por diante. Poderia colocar aqui, inclusive, a letra maiúscula I. E assim, veja só, ele numerou de acordo com os números romanos. Posso colocar, inclusive, um parênteses, por exemplo, e essa formatação será aplicada a todos os itens. Podemos, inclusive, colocar um espaço aqui no início de cada item. Veja, eu vou colocar aqui, entre esses colchetes, um espaço horizontal de 1 centímetro. E vou compilar o arquivo. Veja
que a minha lista foi transladada um pouco para a direita, de forma que ela não fique muito alocada aqui na nossa margem esquerda. Você pode usar esta artimanha, inserir um pequeno espaço aqui no início, e esse espaço será impresso em todos os itens da sua lista. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 1. E assim a minha lista foi impressa de 1 a 5 com o espaço que eu atribuí de 1 centímetro. Podemos, inclusive, definir a cor dos números que fazem parte da nossa lista. Mas para este tipo de formatação, nós não vamos conseguir inserir esse espaço no início da nossa lista e não vamos poder também mudar a natureza da nossa lista. Ela será sempre uma lista com numerais à frente, de 1 até 5. Nós não poderemos, por exemplo, colocar uma lista assim usando letras A, B, C, D e E. Nós não conseguiremos usar esse tipo de formatação. A formatação de cores, que nós vamos ver aqui na sequência, ela só é usada apenas para listas sem este espaço horizontal e somente é usado também para listas com a numeração automática com esses numerais, indo de 1, 2, 3, assim por diante. Bom, antes, vamos colocar aqui no nosso preâmbulo alguns comandos. Vamos colocar esses 3 itens. Use package. Enumitem esse setlist aqui na sequência. Vamos colocar também este comando, colorlet. Da maneira como estão esses códigos, a partir de agora toda lista que será criada, ela terá os seus números pintados na cor vermelha. Veja, vamos compilar o nosso arquivo e olhe só, a nossa lista ela foi impressa com os números na cor vermelha. Vamos colocar aqui abaixo uma outra lista e veja que compilando o nosso arquivo, a nossa cópia que foi colada aqui abaixo também foi impressa com os numerais na cor vermelha. Vamos colocar um espaço vertical entre essas duas listas. E agora, suponha que nós desejamos que uma lista em particular tenha a cor dos seus números diferente das demais listas. Por exemplo, vamos colocar um comando para que esta última lista tenha os seus números impressos na cor preta, que é a cor das palavras do texto. Basta nós inserirmos o seguinte código antes dos itens da nossa lista. Colorlet, enumerate color e a cor que nós desejamos. Vamos colocar aqui a cor black. Compilando o nosso arquivo, veja só, a lista em questão foi impressa com os numerais na cor preta. Se você colocar aqui, por exemplo, a cor blue, obviamente, os números da sua lista serão impressos na cor azul. E todos os outros números das outras listas serão impressos na cor vermelha, porque aqui em cima, no seu preâmbulo, foi definida a cor vermelha para todas as listas que forem criadas, exceto aquelas listas em que nós definimos manualmente a cor para elas. Então, se você deseja atribuir cores nos numerais da sua lista, é preciso inserir antes esses 3 itens no nosso preâmbulo. Lembrando que, quando nós usamos este recurso de coloração, nós não podemos mudar a natureza da nossa lista. Nós não podemos criar uma lista com letras ao invés de números. Veja, se nós colocarmos aqui, por exemplo, a letra A entre colchetes, que era o código a ser inserido anteriormente para atribuir uma lista com letras, veja só, nós temos aqui uma mensagem de erro. Então, esses códigos para a coloração não funcionam aqui com letras, somente com números. Bom, por enquanto é só. Eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.